Bom, nosso grupo ficou responsável agora por trazer um pouco a respeito da melancia. A Larissa, Matheus Gustavo e Suzana Oliveira. Bom, um pouco sobre a melancia. O nome científico dela é Citrullus lantellus e o reino que ela pertence é o reino plant. A divisão é Magnoliophyta, a classe Magnoliopsida, a ordem Cucurbitaceae, família Cucurbitaceae. O gênero dela é Citrullus e a espécie dela é Citrus lantellus. Bom, a melancia, ela é a olerícola pertencente à família Cucurbitaceae, né? Originária da África Equatorial. Visto que no Brasil ela é considerada uma das principais olerícolas produzida e consumida. Essa cultura encontra um clima com condições excelentes para seu desenvolvimento. Bom, o Brasil ele é um dos principais produtores da melancia, né? Cinco os estados brasileiros que se destacam na produção são os estados da região Nordeste, principalmente o Maranhão, Bahia, Piauí e o estado do São Paulo também, além de Goiás, Santa Catarina e Pernambuco. O Nordeste ele se destaca, né, como eu citei, com cerca de 55,6% da produção nacional, o que representa uma grande fatia da produção da melancia no Nordeste. Pode passar. Bom, a melancia ela é uma planta herbácea, né? E o ciclo dela é anual, o pau ele é rasteiro e as ramas é de 3 metros. E as folhas têm como característica serem recortadas, como mostra aqui na imagem, esse é o formato das folhas da melancia. Ela possui gavinhas e as flores dela são de coloração amarelada, como apresenta na imagem à direita aqui. Bom, a melancia ela é consumida in natura, sendo um alimento refrescante, depurativo, e ela apresenta também uma característica de ser ligeiramente laxante. E na tabela nós podemos observar um pouco sobre a composição da melancia, né? Onde a água representa 92,6% do composição da melancia, né? Então, ela é praticamente composta por água. Seguida dos outros micronutrientes, e além de proteínas, óleos e carboidratos na sua composição. O clima, agora eu vou falar a respeito do clima, né? Ela é uma planta de clima tropical, ela não tolera fatores climáticos adversos, como geadas e granizos. Ou seja, essa planta ela não se adapta a regiões com frio, então ela não vai responder, não vai ter uma produção em regiões que têm essas condições adversas. Os principais fatores climáticos que afetam o crescimento e a produção são as temperaturas, o fotoperiodismo, ou seja, o comprimento e o período de luz solar durante o dia, a umidade relativa do ar e os ventos. Então, qual que é o papel da temperatura? Ela vai exercer influência direta sobre a germinação, ao passo que a temperatura do ar afeta o desenvolvimento vegetativo e a abertura de flores e o sabor do fruto. Ou seja, além de interferir na germinação da semente, temperaturas elas também podem estar afetando no sabor da fruta, o que pode não ser muito bem aceito no mercado posteriormente. A melancia, então, ela se desenvolve melhor numa faixa de temperatura entre 25 a 30 graus Celsius, que é as temperaturas que nós temos aqui na região, no Brasil, né? As temperaturas ficam, em média, variando entre essas 25 a 30 graus. Nessa faixa, então, a germinação ela ocorre mais rapidamente.
o vigor vegetativo ele é maior, e isso possibilita também ainda o aumento do número de flores femininas na planta. São as flores femininas que vão dar origem ao fruto. Então, as flores femininas são aquelas que, ao serem formadas, se parecem com melancia em miniatura, enquanto as masculinas, elas são extremamente finas e parecem sempre em maior número. Pode passar. Temperaturas elevadas, acima de 40 graus Celsius ou muito abaixo, elas afetam o funcionamento dos órgãos internos da planta, o que vai paralisar, então, o crescimento, a formação das flores, e isso vai favorecer, então, a formação de frutos pequenos e deformados e, com consequência, queda na produção. Na fase de maturação dos frutos, as temperaturas mais altas e baixas e umidade relativa do ar possibilitam a produção de frutos mais doces. Então, aqui, como nós podemos observar na imagem, o fruto da melancia partido aqui, com um pouco aqui no meio, isso é devido às temperaturas elevadas. Apesar de possuir baixa capacidade de retenção e armazenamento de água e nutrientes, os solos de textura leve são os mais indicados para o cultivo da melancia. Independente da textura, é importante que o solo apresente boa drenagem, sejam profundos e sem as camadas de compactação, com o intuito de permitir que o sistema radicular se desenvolva adequadamente. Ou seja, então, como o sistema radicular da melancia, ele vai necessitar de que tenha um solo não compactado para ela poder, então, buscar a água em profundidade, né? Então, o sistema radicular precisa se desenvolver para conseguir buscar água e também os nutrientes que estão presentes no solo. Agora, em relação ao preparo do solo. Fazer, então, uma aração profunda e uma gradagem leve, sem pulverizar em demasia o solo. Em áreas com camadas de solo compactado, é importante, então, realizar uma subsolagem e uma aração. Então, todos esses preparos de solo, eles vão estar visando descompactar o solo para o sistema radicular da planta ele possa, então, penetrar com maior facilidade nesse solo. Essas operações devem ser realizadas cerca de 1 a 2 meses antes da semeadura, incorporando-se calcário dolomítico quando necessário. Então, a ação do calcário vai ser de acordo com a análise do solo, né? Então, vai ser possível calcular a quantidade e qual o calcário mais adequado para cada tipo de solo. Então, realiza-se a demarcação da área para a abertura das covas. Agora eu vou estar falando a respeito das cultivares. A melancia híbrida Conquista, ela é uma melancia que é um híbrido resistente à antracnose, o coletótero, né? E essa híbrida do tipo Crimson, com resistência à antracnose e à fusariose. Com casca verde brilhante, ele tem um formato oblongo, que é esse formato mais comprido, isso facilita o transporte da melancia. A polpa dela é crocante e tem coloração de um vermelho intenso. O peso comercial da melancia é de 10 a 14 quilos. A melancia híbrida combate, ela é resistente à antracnose e ela é um híbrido do tipo Crimson, com resistência à antracnose e à fusariose. A rama dela é rústica e vigorosa, polpa com excelente coloração ideal para o mercado de frescos. Os frutos são redondos e tem boa textura e a polpa é firme. O peso comercial dessa melancia é de 12 a 15 quilos.
Melancia híbrida Crimson Sweet Super é um fruto com polpa diferenciada, com excelente sabor e alto potencial de níveis altos de Brix. Essa variedade é selecionada de alta produtividade, de maior vigor e frutos mais uniformes. Ela tem maior tolerância à antracnose se comparada com as melancias convencionais. E o peso comercial dessa melancia varia de 11 a 14 quilos. Melancia Charleston Gray, ela apresenta um fruto com formato cilíndrico, ele é bem alongado em comparação às outras cultivares que foram apresentadas anteriormente, e é extremamente arredondado, com 41 a 56 centímetros de comprimento e 23 a 28 centímetros de diâmetro. O peso dela vai variar de 9 a 15 quilos. Externamente, ela possui uma coloração verde clara e apresenta essas listras na superfície, que são finas, verdes escuras. A polpa dela é vermelho rosada e espessa. Ela possui em média 450 sementes por fruto. Apresenta resistência à antracnose e à murcha de fusário. Também as brocas das curcubitáceas. E ela é resistente também ao transporte devido a esse seu formato cilíndrico. A BRS Soleil e BRS Curá, elas produzem frutos de polpa tenra e levemente crocante, com alto teor de açúcares que pode superar o 13º Brix. Elevado conteúdo de carotenoides, são de tamanhos menor do que 4 a 6 quilos e menor quantidade de semente. Então, é uma melancia que vai ser mais doce e vai apresentar menor quantidade de semente, que é uma melancia que o público acaba preferindo. Agora, a respeito do plantio, né? O método mais utilizado é o plantio direto, na cova ou no suco. As dimensões dessa cova elas podem variar de 30 por 30, o que possibilita uma boa incorporação da adubação orgânica e química. Na abertura das covas é importante separar a terra dos primeiros 15 centímetros e misturar o esterco e os adubos químicos na quantidade indicada. Após efetuar a mistura, coloque-se este material no fundo da cova, sobre este a parte retirada originalmente do fundo, até completar o enchimento das covas, promovendo assim uma inversão das camadas. Feito isso, então, semeia-se de 4 sementes, distanciadas entre si, no centro da cova, com a profundidade de 2 a 3 centímetros. No plantio em suco, é mais utilizado quando se emprega a irrigação por gotejamento. A adubação orgânica ela é dispensada, sendo que a adubação química de fundação distribuída por metro linear de suco, conforme a recomendação do boletim de análise de solo. O espaçamento das covas de plantio e em suco é feito em função do comprimento das ramas da cultivar a ser utilizada. Então, esse espaçamento você vai fazer de acordo com a cultivar que for escolhida para ser semeada em determinada área. Ela exerce influência no número de frutos por planta e no peso desses frutos. A utilização de espaçamentos maiores tende a favorecer maior peso de frutos e um menor número de frutos por planta. Bom, eu vou falar um pouco sobre os pratos culturais da melancia, só dando um adendo, em relação às aquelas cultivares que foi apresentada, a última cultivar, falta uma imagem. A principal característica dessa cultivar é que ela é uma cultivar
da coloração amarela. Todas as outras cultivares são de coloração vermelha. Essa é uma cultivar que está sendo desenvolvida na Embrapa e a principal característica dela é a coloração amarela. Bom, os status culturais. Os status culturais, eles são nada menos do que a realização das seguintes práticas: o desbaste da planta, controle de ervas daninhas, condução das ramas, irrigação, fertirrigação e rotação de cultura. O controle cultural, ele é de extrema importância, porque em muitos casos ele vai evitar que a planta tenha competição, por exemplo, com ervas daninhas, em relação, por exemplo, à condução das ramas, que vai facilitar ali para ela estar indo dentro da área que foi destinada para o crescimento dela, entre outras. Pode passar. Pode passar. Bom, vou falar um pouco sobre o desbaste da planta. O objetivo do desbaste é eliminar o excesso de plantas na cova, obtendo-se, então, dessa forma, uma população ideal para a área de cultivo. O excesso de planta, quando ele ocorre, quando ocorre uma adequada germinação da semente, utilizada por ocasião do plantio. Deve ser feito quando as plantas apresentarem de 3 a 4 folhas definitivas, eliminando-se as mais fracas, deixando as duas plantas por copa. Ou seja, esse desbaste ele tem que ser feito para eliminar o excesso, porque quando é feito a semeadura é feita com maior quantidade de sementes do que o necessário. No entanto, essas plantas que nascem a mais, elas têm que ser retiradas e vai ser selecionada de acordo com a característica da planta. Então, se a planta tem a característica mais viçosa, tem melhor qualidade, esteja mais desenvolvida, então ela vai ser mantida. E vai ser retirada aquela que tem uma característica inferior. E a época é quando ela tiver de 3 a 4 folhas definitivas. Pode passar. Recomenda-se o corte das 38 plantas ao invés do arranquio, para que o sistema radicular da planta se permaneça na cova e não seja danificado. Esse desbaste, ele está falando em relação ao desbaste quando é feito não direto, é feito na bandeja. Então, tem que ser retirado todo o sistema radicular tem que estar intacto. Utilizar também nessa ocasião para fazer o controle das ervas daninhas e o replantio das covas. Pode passar. Bom, controle da erva daninha. Vai consistir, então, em manter a cultura livre das plantas invasoras, que competem por água, luz, nutrientes, e isso vai fazer com que reduza a produtividade do fruto. Ela vai ser realizada com bastante cuidado para que seja evitado, então, o dano do sistema radicular superficial das ramas. Então, esse controle das plantas daninhas na cultura da melancia, ele necessita ser mais cuidadoso por conta dessas raízes superficiais. A prática ela deve ser evitada quando as plantas estiverem bem desenvolvidas, porque daí a própria melancia ela vai ser prejudicada pela movimentação excessiva das ramas. Então, quando ocorre isso, geralmente recomenda-se então controle químico. O controle químico ele é pouco utilizado. Logo, se o controle das ervas daninhas forem feito adequado no início, a planta ela vai crescer, vai conseguir formar uma rama e até um certo ponto em que vai ter uma cobertura do solo e vai reduzir essa competição e as plantas daninhas vão deixar de emergir. Próximo. Bom, sobre a irrigação.
é indispensável para a obtenção da elevada produtividade dos frutos, pois a cultura da melancia ela necessita de grande quantidade de água praticamente todos os ciclos da cultura, mas principalmente no ciclo de reprodutivo. A prática ela é vantajosa e vai assegurar que de um lado, que tem a obtenção de frutos de melhor qualidade em qualquer época do ano, e de outro, também em relação com a oferta dos frutos na época que está com preços mais atrativos. Ou seja, quando ocorre a irrigação numa época de seca, por exemplo, os frutos vai estar mais valorizado no mercado. Isso vai fazer com que ele se torne mais atrativo para o agricultor. Como eu disse, a cultura da melancia, ela necessita de muita água para o seu desenvolvimento. Cerca de 3 a 4 milhões de litros por hectare são utilizados para que a cultura complete seu ciclo. Isso representa, em média, aproximadamente 15 a 20 litros por plantas por dia de água. Bom, ela apresenta um consumo de água diferenciado ao longo do seu ciclo, sendo que essa exigência ela vai aumentar no início da ramificação até a frutificação. Quando ocorre a deficiência hídrica, isso vai fazer com que vai atrasar o desenvolvimento da planta, os frutos vão se tornar menores e também vai ter problema com a produtividade. A fase mais crítica da cultura em relação à água é a fase que vai da frutificação até o início da maturação, que é a fase que é o desenvolvimento do fruto. Logo observa que o fruto da melancia ele é composto, em sua grande maioria, por água. Então, o déficit hídrico nesse período vai ser bem ruim. No entanto, a irrigação também não pode ser excessiva, porque a irrigação excessiva faz com que aconteça o rachamento do fruto. O fruto ele passa a rachar mesmo. Próximo. Do início da maturação até a colheita, a exigência de água e de luz da cultura sensivelmente para que os frutos atinjam o teor de sólidos solúveis, o açúcar totais. E o excesso de água pode provocar rachaduras na casca, como eu havia dito. Bom, em relação que ele falou em cima da questão da água, a água vai ser necessária tanto para levar os açúcares para o fruto, fazendo com que ele se torne um fruto doce, também para o desenvolvimento do fruto. Já em contrapartida, quando se tem excesso de água, esses frutos vão estar rachados e o excesso de água vai fazer com que eles fiquem um fruto sem graça, um fruto não doce, aguado. Próximo. Bom, vou falar um pouco das doenças. A melancieira, ela apresenta algumas doenças, tanto causada por fungos, por vírus, bactérias, nematóides. E de acordo com a intensidade dessa doença, vai variar. Também vai variar, de acordo com a intensidade, o dano e, consequentemente, o prejuízo que essa doença vai trazer para a cultura. Pode passar. Vou falar um pouco sobre o tombamento ou dump-off. Ele está presente em diversas culturas e é causado pelo fungo Fusarium, Phytium, Phytophthora e Rhizoctonium. Esses fungos, eles caracterizam principalmente por ter efetuar uma lesão situada na região do colo da planta. Vai ser bem próximo da raiz, entre a raiz e o caule. E isso vai fazer com que a planta, principalmente na fase de plântula e de desenvolvimento, ainda que ela está pequena, vai fazer com que ela tenha um tombamento e, posteriormente, vai ter
a morte logo após a germinação. Pode passar. Bom, ela é favorecida com excesso de água. A água também é porque é causada por um fungo e esse excesso de água vai favorecer o desenvolvimento desse fungo. Ela também pode ser favorecida quando ocorrem queimaduras em solos contaminados, porque esses solos, quando estão contaminados e se coloca uma cultura naquele local, vai fazer com que o fungo tenha... Faz com que o fungo tenha capacidade para continuar o seu ciclo e continuar o seu desenvolvimento. O controle é feito por meio de... Na maioria das vezes, por meio de controle cultural. O controle, por exemplo, efetuando o manejo correto do solo, evitando encharcamento, evitar cultivos repetitivos de cultivares que tenha de cultivares que sejam sensíveis à doença e não tenham uma resistência a essa doença. Também em ataques intensos, o controle ele deve ser um controle do tipo curativo, com uso de fungicida. Em alguns casos também se utiliza o controle biológico, que pode ser por meio de controle preventivo. Geralmente é utilizado bacilos para que essa planta tenha uma capacidade de se proteger para que não ocorra a doença. Também o tratamento de semente é de extrema importância para o dump-off e também utilizar também sementes adequadas. Próximo. Antracnose. A antracnose ela é uma doença causada pelo fungo Coletrotum langenarium. Ela vai atacar desde fruto, folhas, e ela vai estar presente em toda a planta. As folhas, ela vai começar aparecendo com manchas angulares e elas vão mais tarde se tornar redondas. E isso vai fazer com que essa mancha mais clara, ela vai aumentar a coloração para castanho escuro e futuramente ela vai necrosar. Isso vai fazer com que ocorra uma queima generalizada e a queda prematura das folhas atacadas. Pode passar. Nos frutos, ela vai provocar uma má formação e a queda. Uma característica da antracnose é que muitas vezes, quando o fruto está verde, ele já está contaminado. No entanto, o fruto está da forma inativa. Quando ocorre a maturação do fruto, o fungo ele se ativa e ocorre então o desenvolvimento então da cultura, do fungo. Nas melancias grandes ele vai provocar um apodrecimento da parte atacada e vai começar com manchas circulares ovuladas, profundas e com bordas elevadas. Em tempos úmidos, a parte de cima da lesão vai ficar coberta por como se fosse um fungo. É a característica mesmo de um fungo que a gente conhece mesmo, aquela parecendo um algodão branco, e os frutos atacados ficam imprestáveis para comercialização. O controle é feito efetivamente com o uso de semente certificada, tratamento de semente e escolha do momento do plantio, que não deve ser em temperaturas muito quentes e nem muito frio. A temperatura em relação também tem que cuidar com a umidade, porque a antracnose é um fungo que ele necessita de umidade para se desenvolver. Pode passar. Oídio, ele é causado pelo fungo Eurysipte coccireacerum.
Ele ocorre severamente em condições de clima seco e de baixa temperatura. É uma doença que é facilmente conhecida porque ela vai apresentar a característica das folhas e dos ramos um bofo branco, do tipo pó de giz. Vai ser visualizado na parte da folha como se fosse um pó de giz, que é a característica do mofo branco. O controle é feito plantando a melancia em épocas em que não coincida com a baixa temperatura e a umidade, utilizando cultivares resistentes e quando o ataque for intenso, o uso de fungicidas. Bom, então é necessário, preferencialmente, que utilize cultivares que tenham resistência, só que também é necessário que seja feita uma rotação de cultura e também tem que, em casos que preferencialmente que essa melancia seja, quando ela for suscetível, que ela seja semeada num período que não seja tão favorável para o desenvolvimento do fungo. Por exemplo, seria interessante na época da seca, utilizando a irrigação, por exemplo, em suco. Isso vai fazer com que evite que as folhas fiquem molhadas e ocorra o desenvolvimento. E aí, quando tem uma grande quantidade de desenvolvimento, é necessário utilizar, então, o fungicida. Pode passar. Crescimento gomoso do caule. É uma doença causada pelo fungo Didymela brionai. Ele é reconhecido pela presença de goma e essas gomas elas vão estar sobre as lesões e vão ocorrer no colo, no caule, na haste e próximo ao solo. Essas últimas, quando nova, elas ocorrem o tombamento e a planta morre. Quando ela vai ter a mesma característica do dumping off, quando ela está com a lesão no colo ou no caule. Os frutos vão formar manchas que também vão produzir goma. Pode passar. Pode passar. Bom, nas folhas, essas lesões vão ser lesões circulares, e aí elas vão ser várias lesões que vão se unir, dando um aspecto de queima. Então, elas vão começar com lesões mais claras, vão ocorrer um escurecimento, elas vão se coalescer umas outras e vai ocorrer, então, esse aspecto de queima. Quando a lesão no caule ela é profunda, vai ocorrer também o fendilhamento e a exposição do lenho. E a planta ela vai poder, aí pode ocorrer também a murcha da planta. O controle ele é feito de forma preventiva, queimando os restos culturais, fazendo rotação de cultura com plantas de outras famílias que não sejam das famílias das cucurbitáceas e uso de sementes certificadas também e sementes tratadas adequadamente. Pode passar. Murcha de fusário. Fusário também a murcha de fusário também é uma doença que vai estar em diversas culturas, causada pelo fungo Fusarium oxysporum. Ela vai atacar o vaso lenhoso da planta, a partir das raízes vai provocar a murcha generalizada e a morte rápida das plantas. Locais que têm murcha de fusário, vai ser visualizado, então, a planta e o murchamento da planta e ocorre muito rápido. Logo ocorre o murchamento, já ocorre também a morte da planta. Uma forma de se visualizar também fazendo um corte na raiz, vai ser visualizado então a presença de estrias avermelhadas no feixe vascular. A mancha de fusário, ela é uma doença que geralmente as culturas atualmente elas tendem a ter uma resistência, porque é uma doença que quando está presente na cultura, ela causa grandes danos à cultura. Pode passar. O controle é feito por eliminação de plantas que
apresentam esses primeiros sintomas da doença. Então, quando a planta já apresenta os sintomas, já é retirada para que não ocorra disseminação para as partes seguintes das plantas e não ocorra uma contaminação total da área. A calagem prévia vai fazer com que eleve o pH para 6 e 7. E também a adubação vai fazer com que a planta tenha condições adequadas para conseguir se desenvolver sem que ocorra também a presença da doença. Em relação ao pH e a adubação, vai ser uma forma de fazer com que a planta tenha nutrientes necessários para conseguir se desenvolver sem que ocorra a contaminação com o fungo. Agora eu vou estar explicando sobre a meloidógeno ou as galhas das raízes, né, que são os nematóides. Essa doença, então, é causada pelo gênero meloidógeno. Então, essas plantas, então, são atacadas e têm o seu crescimento retardado. Ocasionalmente vai ocorrer o amarelecimento das folhas e também a queda das flores. Os sintomas mais visíveis, no caso, é a presença de galhas na cultura da melancia e em todas as outras que é atacada pelos nematóides, ou tumores nas raízes. Então, ela é facilmente perceptível depois que se arranca a planta. O controle dela, então, é feito por meio de dual cave ou repouso da área infestada, deixando, então, ela livre de vegetação por cerca de uns 6 meses. Outras medidas, então, que podem auxiliar é o revolvimento do solo após a colheita, promovendo, então, a rotação de cultura com gramíneas, forrageiras, como, por exemplo, crotalares expectáveis, e semeando essa espécie após o cultivo das gramíneas forrageiras. E antes do novo plantio da melancia, né, deixando, então, ali livre de vegetação por esses 6 meses. Dando início nas pragas da melancia, acontece, então, desde a semeadura à maturação dos frutos. Então, ela pode ser atacada por diversas pragas, então tem que sempre ter um cuidado, né? Então, essas pragas podem ser agrupadas de 2 tipos, tanto as pragas subterrâneas, que são aquelas que se alojam no solo e atacam desde as raízes e o colo da planta, fazendo com que a planta não consiga se desenvolver, e as pragas da parte aérea, que atacam, então, as partes aéreas a partir do colo. Então, as folhas, os ramos, as flores e, posteriormente, os frutos. A primeira, então, é a lagarta rosca, Agrotis ypsilon. Ela, como mostra na imagem, ela faz uma forma de rosca, né? Então, por isso, denominado o nome. Ataca, no caso, as plantas na região do colo, fazendo seccionando, ela suga, no caso, a planta. Ela permanece sempre próximos às plantas atacadas durante o dia e durante a noite ela se alimenta atacando outras plantas. Aquelas totalmente seccionadas tombam e murcham rapidamente. As mais desenvolvidas, então, quando já foram atacadas pela essa lagarta, elas conseguem recuperar. E quando já tem mais um tempinho de desenvolvimento, ela consegue ter um pouquinho de resistência. As plantas mais visadas, então, pela lagarta são as que acabaram de germinar, e alguns dias após a germinação, o caule começa a ficar mais lenhoso, oferecendo a resistência ao ataque da praga, como eu falei agora anteriormente.
O controle dessa rosca, da lagarta-rosca, pode ser realizado com a aplicação de inseticida no colo da planta e no solo também, e em volta da mesma. A vaquinha verde amarela, que é a diabrótica especiosa. Os adultos, então, são besouros, como mostra na foto, arredondados, de coloração verde, com 6 manchas amarelas arredondadas no dorso, medindo cerca de 6 milímetros de comprimento e 4 milímetros de largura. Bom, então as fêmeas põem cerca de 420 ovos, isoladamente, de coloração branco-amarelada, no solo ou na planta. Depois de 7 dias, aproximadamente, as larvas eclodem, né, e passam a se alimentar das raízes, no caso da melancia. Quando completamente desenvolvidas, elas podem atingir 10 milímetros de comprimento. São as brancas, a cabeça marrom e o corpo alongado. O ataque dessas larvas, então, reduz o número de raízes da planta, fazendo com que haja danos, né, e ser confundido com os causadores por esses insetos subterrâneos, só que no caso vai ser a vaquinha verde amarela. Ali naquela imagem mostra um pouco do dano que ela faz durante o seu desenvolvimento ali na cultura. Ao se inspecionar a planta no campo, deve-se observar também o solo próximo às raízes, a fim de verificar, então, a presença ou não de larvas de outros insetos. O controle, então, dessa vaquinha verde-amarela, no caso dos adultos, pode ser feito com pulverização de inseticidas nas folhas, dirigindo, então, o jato principalmente para as pontas dos ramos, que é onde se encontram as folhas mais novas, que são a preferência dessa praga. Os pulgões, o Apis gossypi, são insetos pequenos, com cerca de 1,5 milímetros de comprimento, de coloração variada, desde o amarelo claro ao verde escuro. Nessa imagem tem uma mistura do verde escuro. Eles vivem em colônias, como mostra na imagem também, sobre as folhas e brotos novos. Nas nossas condições aqui, só existe pulgões fêmeas que reproduzem sem precisar do macho, no caso, para a reprodução, né? Dando assim uma reprodução somente de fêmeas também. Então, no início da formação das colônias, a reprodução é somente de indivíduos ápteros, que é sem asas. Com o aumento da população, vai aparecendo os indivíduos alados, também as fêmeas, né, responsáveis pela disseminação da espécie. Os pulgões se alimentam, então, sugando a seiva dessa planta, injetando, assim, as toxinas e transmitindo viroses para essa planta. No caso da melancia, ele transmite o vírus chamado mosaico da melancia. A ação, então, da sucção do pulgão provoca o encarquilhamento das folhas, então seus bordos voltam-se para baixo e ocorre a deformação dos brotos. Por um orifício localizado no final do abdômen, são chamados de sifúculo. Esses insetos, então, eliminam grandes quantidades de um líquido adocicado, do qual eles se alimentam, né? E alimentam, no caso, as formigas, que, contrapartida, os protegem dos inimigos naturais. Então, essa substância adocicada serve também de substrato para o desenvolvimento de um fungo que é denominado a fumagina, que é um fungo de coloração escura e pode, então, cobrir totalmente a superfície foliar da planta, prejudicando tanto a fotossíntese quanto a respiração dessa planta. Porque não vai dar espaço, né, para a planta ter o contato direto com a luz. No início do ciclo, então, da cultura, pode ser utilizado inseticidas, né, no controle dos pulgões, de efeito residual longo, ou seja, que vai ficar ali na folha, né, efeito residual, e outro de efeito residual mais curto. Então, quando estiver
próximo de colheita. Então, pode estar fazendo, como chamam, que é a casadinha, né, dos inseticidas. A broca de curcubitácea tem essas duas espécies, a Diaphania nitidalis e a Diaphania hyalinata. Então, os adultos das duas espécies são de tamanhos semelhantes, com aproximadamente 30 milímetros de envergadura e 15 milímetros de comprimento. A Diaphania nitidalis tem asas de coloração marrom violáceo e o centro dela é um centro amarelado, um centro bem claro. É quase transparente. E as bordas, então, com os bordôs marrons violáceos com várias reentrâncias. Bom, essa área central das asas dela é de coloração branca e a faixa escura dos bordôs é mais retilínea. Então, elas são completamente desenvolvidas, atinge cerca de 20 milímetros de comprimento e tem uma coloração esverdeada, vai ter nas fotos posteriormente. Essas daqui são, então, a lagarta e a mariposa. As duas espécies atacam tanto as folhas, quanto ramos, quanto brotos e os frutos. A Diaphania nitidalis tem preferência pelos frutos, atacando em qualquer idade. Os brotos e os ramos também podem ser atacados, né? E posteriormente eles ficam secos. No interior dos frutos, as larvas abrem essas galerias, como mostra ali na foto, mostra na folha, né, no caso. Mas no fruto ela abre essas galerias à medida que vão se alimentando da polpa, que também é atacada por outros micro-organismos, então ela faz uma abertura ali que, no caso, vai ocorrer a proliferação de fungos, né, e de outros micro-organismos. E artrópodes, que penetram pelos orifícios abertos pelas brocas. O controle dela, então, torna-se mais fácil pelo fato dessa praga atacar com mais frequência as folhas, ficando assim mais exposta, então, à ação dos inimigos naturais e também aos inseticidas. Elas atacam de preferência os frutos, penetrando, então, em seu interior e fica mais protegida da ação dos controles, né? No caso, essa é a diferença das duas. Então, uma fica mais em questão das folhas, que é a hyalinata, e a nitidalis fica, no caso, tem preferência dos frutos. A mosca branca é a Bemisia tabaci, essa é a do biótipo B. São pequenos insetos, então, de coloração branca, medindo cerca de 1 a 2 milímetros de comprimento. Semelhante a uma mosca, né? Só que bem menor. Embora não pertença, então, à ordem, se a ordem Hemiptera, ela povoa a face interior das folhas, onde se alimentam e ali elas se reproduzem. Ao se alimentar, então, da seiva da planta, ela também injeta uma toxina que causa o depauperamento geral e também a queda da produção das plantas. Então, além disso, as suas fezes adocicadas, assim como no ataque dos pulgões, né, também ele suga a seiva e injeta toxinas, são então substratos para o desenvolvimento de fungos, denominado também a fumagina, né, que prejudica a fotossíntese e a respiração das plantas. A mosca branca, então, é um inseto de difícil controle. A aplicação contínua de inseticidas químicos induz com muita rapidez o surgimento de populações resistentes, porque acaba que não elimina totalmente aquelas que está presente ali na plantação, e nisso vai criando, então, as populações resistentes a esse inseticida. Então, o método de controle, então, pode ser os produtos à base de azadiractina,
provenientes do ninho ou do próprio extrato de sementes, né, que têm sido usados para o controle desses insetos. Iniciando, então, a colheita da melancia, isso tudo influencia em questão da qualidade do fruto, né, bem como a sua resistência e também o transporte, além do armazenamento, dependendo de como e quando, no caso, foi feita essa colheita. Então, essa colheita deve ser feita quando os frutos atingirem o ponto de maturação, que pode ser identificado de várias maneiras. Uma delas pode ser o secamento das gavinhas mais próximas dos frutos, né? O secamento do próprio pendúculo, a coloração da parte inferior do fruto, né? Apoiada ao solo, que passa de branca a no caso, amarelada, a medição do conteúdo de açúcares dos frutos, os Brix, usando, então, um refratômetro manual, sendo que o ponto de colheita é atingido quando a leitura mostrar que foi igual ou superior a 10. De maneira geral, então, o período entre a fecundação da flor e o ponto de colheita é de aproximadamente 40 dias para as cultivares mais precoces e de 45 dias para as mais tardias. Em algumas regiões do Nordeste brasileiro, esse período pode ser encurtado, talvez dependendo do clima, né, da temperatura que permaneça lá no local, então pode ser encurtado de até 35 dias. Do plantio até a colheita, no caso, o período varia, em torno de 65 dias para as cultivares mais precoces, de 85 dias para as mais tardias. Como eu já falei, né, no Nordeste brasileiro. Então, a produtividade desses frutos comercializáveis, né, depende de vários fatores, principalmente da cultivar, da irrigação, da adubação e também das condições ambientais que se encontra aquele fruto. Essa foi nossa apresentação de melancia. Espero que tenha dado um conhecimento a mais sobre a cultura. É muito interessante tanto a cultura da melancia quanto a de beterraba que estávamos explicando. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.